Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje nós vamos para a nossa nona aula e vamos integrar três áreas fundamentais da genética: a quantitativa, a de populações e a evolutiva. Então, a nossa abordagem ela será dividida em três blocos: genética quantitativa, genética de população e genética evolutiva. Essa aula, ela conecta o conhecimento básico de genética com fenômenos populacionais e com os processos evolutivos. Então, aqui nós vamos entender como os genes atuam em conjunto, como eles se distribuem nas populações e como tudo isso molda a diversidade biológica como nós conhecemos. Vamos lá? Começamos então com a genética quantitativa, que é o ramo da genética que estuda as características determinadas por múltiplos genes. Essa herança também é chamada de poligênica, e um bom exemplo é a altura humana ou também a cor da pele humana. Essas características, elas não são o tudo ou nada, como as que a gente estudou na herança mendeliana, mas elas vão variar de forma contínua. A gente tem aqui vários genes que vão interagir e que tem um efeito aditivo, ou seja, cada alelo vai contribuir com uma porção daquele fenótipo. Então, quanto mais alelos aditivos eu tiver, mais reforçada vai ser aquela característica. É o que acontece, por exemplo, com a cor da pele humana, em que os alelos para a produção de melanina, eles são aditivos, de forma que quanto mais alelos aditivos eu tiver, mais melanina aquela pele vai produzir. Além disso, na herança quantitativa, o ambiente ele também influencia. O mesmo genótipo, ele pode gerar fenótipos diferentes dependendo da nutrição, do clima ou do manejo daquele organismo, reforçando que esse tipo de herança nós chamamos de poligenia. Agora, é essencial entendermos a diferença entre características mendelianas, que são qualitativas, e características poligênicas, que são quantitativas. As características qualitativas, como cor da flor da ervilha de Mendel, elas apresentam variações discretas, já bem definidas. A flor é branca ou é rosa. Já as quantitativas, como peso, como altura, elas exibem uma variação contínua, geralmente com muitos valores possíveis, formando uma distribuição que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, nesse caso aqui, é difícil eu alocar esses fenótipos em classes bem definidas, porque eu tenho pessoas com 1,51, 1,50, 1,53, 1,54 de altura. Então, são pequenas variações que vão acontecer ali, geralmente em torno de uma média, tá? Aqui, nas características qualitativas, eu vou ter uma pequena ou nenhuma influência do ambiente. Já nas quantitativas, eu tenho uma forte influência ambiental, tá? E aí, como exemplos, a gente já mencionou a cor da flor da ervilha e altura ou peso, por exemplo. E já que nós falamos em expressões discreta e contínua, vamos diferenciá-las também. Na expressão discreta, eu tenho uma característica do tipo qualitativa, mendeliana. Já na expressão contínua, eu tenho uma característica do tipo quantitativa poligênica. Aqui na expressão discreta, ela vai se expressar em categorias definidas, bem delimitadas, bem separadas. É o caso de cores, por exemplo, a cor da flor da ervilha. Eu tenho flores brancas ou rosa. Já na expressão contínua, eu tenho variações graduais, sem conseguir organizar esses indivíduos em classes bem definidas, bem nítidas. É o exemplo que eu dei para vocês de altura. Eu tenho pequenas variações de altura que me dificultam alocar, né, conseguir organizar os indivíduos em classes bem definidas. Então, isso a gente chama de contínuo, tá? Geralmente, o número de genes envolvidos na expressão discreta é um ou ali poucos genes. E na expressão contínua, na herança poligênica, eu vou ter muitos genes envolvidos e eles vão ter um efeito aditivo, acumulativo. Aqui na expressão contínua, a gente tem uma alta influência do ambiente, o que a gente já não vê lá na genética mendeliana, na expressão discreta, certo? Então, quando eu falo de características quantitativas, elas geralmente seguem uma distribuição normal,
ou curva de Gauss, que é aquela curva em forma de sino, em que eu tenho a maior parte dos indivíduos aqui em torno da média e eu tenho uma pequena quantidade de indivíduos nos extremos. Olhando aqui para o nosso exemplo que trata de altura, a maioria das pessoas, por exemplo, está dentro da média, tem uma altura média. E eu tenho aqui os extremos, nos extremos as pessoas que são mais baixas ou bem mais altas. Isso se dá porque muitos genes estão envolvidos nessa herança e cada um com um pequeno efeito aditivo, além do que o ambiente ele também vai atuar nessa expressão fenotípica. E aí, nessa parte, nós precisamos entender três conceitos que são centrais aqui: valor fenotípico, que é o que a gente observa ou mede, o valor genético, que é a parte herdável da variação causada pelos genes, e o efeito ambiental, que é a parte não herdável influenciada pelo ambiente. E a soma de tudo isso é o que a gente chama de fenótipo de fato, ok? Aqui, o valor fenotípico, ele vai ser, em termos de fórmula básica, a soma do valor genético e do efeito ambiental. Matematicamente, podemos expressar isso por meio da variância, que é aquela medida estatística que nós conhecemos, que descreve o quanto valores individuais de uma característica se afastam da média da população. A variância fenotípica ela é expressa por meio da soma da variância genética, variância ambiental e interação entre genótipo e ambiente. A variância genética, por sua vez, ela se desdobra em componentes. Então, ela é resultante da soma da variância aditiva, variância de dominância e da variância de interação epistática. Esse desdobramento, ele é importante, tá? Ele é crucial para a gente entender, por exemplo, como melhorar a produtividade de uma lavoura ou a genética de um rebanho. Em genética quantitativa, nós usamos a variância porque nós estamos lidando com aquelas características que a gente falou anteriormente, contínuas, que não são fixas, que variam muito entre os indivíduos. A gente não utiliza aqui a média porque a média ela não informa sobre a dispersão desses dados, tá? Vamos supor aqui um exemplo. Nós temos duas populações de plantas em que a média de altura dessas duas populações é 50 centímetros. Mas, olha só, uma população vai ter alturas variando de 51 centímetros a 53. E a outra vai ter a sua altura variando de 40 a 60 centímetros. Então, veja que aqui eu consigo, pela variância, mostrar o quão homogênea ou heterogênea é uma população. A média de 50 centímetros, 52 centímetros, ela não vai me mostrar essa variância, ela não vai me mostrar essa heterogeneidade das populações. Então, a variância fenotípica, ela vai me dizer o quanto uma característica que eu estou medindo, ela varia dentro da população, somando, considerando todos os fatores que causam essa variação. E é aqui que entra o conceito de herdabilidade. Essa é a medida mais importante da genética quantitativa. A herdabilidade, ela mede o quanto da variação de um genótipo em uma população vai ser explicada pela genética, especificamente pelos efeitos dos genes aditivos, tá certo? Aqueles que passam previsivelmente de pais para filhos. Então, essa medida ela responde à pergunta: essa característica que eu estou medindo, ela varia mais por causa dos genes ou por causa do ambiente? Então, ela é uma proporção da variação fenotípica que é devida à variação genética aditiva. Ela vai ser dada pela divisão da variância genética pela variância fenotípica. E aqui, como é que eu interpreto essa medida? Então, se eu tenho um H2 muito próximo de zero, significa dizer que o ambiente ele tem maior influência, ele controla quase tudo nessa herança. Se eu tenho um H2 mais próximo ali de 1, significa dizer que essa herança, essa característica, ela é fortemente influenciada pelos genes, pela genética. Eu trouxe aqui um exemplo falando de altura humana.
E aqui eu disse que a herdabilidade, né, estimada para a altura humana é de cerca de 0,8. Isso significa dizer que 80% da variação na população é devido à genética e apenas 20% vai ser atribuída a fatores ambientais. Vamos ver um exemplo prático. Em um rebanho, os bezerros, né? O peso dos bezerros ao nascer, aqui no nosso exemplo, tem uma herdabilidade de 40% ou 0,4. Isso quer dizer que 40% da variação no peso deles vem dos genes e os outros 60% são explicados pelo ambiente, ou seja, depende da nutrição da mãe, do clima. E esse conhecimento ele é importante porque ele vai orientar os programas de seleção em melhoramento genético. Por que que isso é útil? Imagina que um produtor ele quer melhorar o peso ao nascer. Então, se a herdabilidade ela é alta, ou seja, ela é mais próxima de 1, significa dizer que a seleção dos melhores animais, geneticamente, vai funcionar bem, porque os filhos tendem a herdar o bom peso dos pais. Já se a herdabilidade ela for baixa, mais próxima de 0, é melhor então investir no ambiente, porque a seleção genética ela não vai ter grande efeito. Aqui o maior efeito é de fatores ambientais, como a nutrição ou como o manejo dos animais. E se você conhece a herdabilidade, você consegue prever quanto a média da próxima geração vai melhorar por meio da resposta à seleção. Então, nós podemos, a partir da herdabilidade, a partir desses dados, prever o ganho genético. Isso a gente consegue por meio da fórmula R igual a H2 vezes S, onde R é o ganho, H2 é a herdabilidade e S o diferencial de seleção. Aqui no nosso exemplo, se nós escolhermos pais mais pesados com 5 quilos a mais que a média e nós tivermos uma herdabilidade de 0,4, nós esperamos que na próxima geração nasçam bezerros com 2 quilos mais pesados em relação à média. Então, isso mostra como a genética quantitativa serve à prática da seleção. E aí nós entramos numa outra área que é a genética de populações, que vai estudar como os alelos se comportam em grupos de organismos. É aqui que a genética ela encontra com a evolução. Essa área da genética ela analisa como as frequências alélicas e genotípicas, das quais nós falamos até agora, mudam ao longo do tempo e como elas vão ser influenciadas por fatores que nós costumamos ver mais na evolução, que são os fatores de seleção natural, mutação, deriva genética, migração, reprodução aleatória ou não. Aqui, os conceitos fundamentais são de pool gênico ou banco gênico, que é o conjunto de todos os alelos disponíveis em uma população, frequência alélica, que é a proporção de um alelo em relação ao total de alelos daquele locus, e frequência genotípica, que é a proporção dos diferentes genótipos numa população. Por exemplo, se eu tiver um alelo azão, que tem frequência de 60%, e o Azinho de 40%. A partir disso, nós podemos estimar a proporção de genótipos esperados naquela população. E aí nós chegamos ao modelo de Hardy-Weinberg, que é um modelo que é a base da genética populacional. Também chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele é uma condição teórica onde as frequências dos alelos vão se manter constantes desde que algumas premissas sejam atendidas, como a população ser grande ou infinita, ter ausência de mutação, ausência de migração, ausência de seleção natural e reprodução aleatória, ou seja, essa população ela tem que estar em equilíbrio. E quais fatores que vão romper esse equilíbrio? Exatamente esses aqui que nós acabamos de citar. Então, como já dissemos, esse modelo matemático ele descreve o comportamento das frequências alélicas e genotípicas em uma população ao longo do tempo, na ausência de fatores evolutivos. Começamos pela equação básica, que expressa a frequência gênica por meio da fórmula P mais Q igual a 1, onde P representa a frequência do alelo azão e Q representa a frequência do alelo azinho.
A partir disto, nós podemos calcular a frequência genotípica esperada usando a equação p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, em que o p ao quadrado representa os indivíduos homozigotos dominantes, ou seja, azão, 2 vezes p vezes q representa os heterozigotos, ou seja, azinho, e q ao quadrado representa os homozigotos recessivos, ou seja, azinho. No nosso exemplo, nós temos uma população de 1.000 indivíduos, sendo 360 homozigotos dominantes, ou seja, azão, 480 heterozigotos, azinho, e 160 homozigotos recessivos, azinho. A frequência genotípica, então, ela é calculada dividindo cada grupo pelo total. Então, eu tenho azão igual a 360 dividido por 1.000, que vai me resultar em 0,36. 480 dividido pelo total de indivíduos, que é 1.000, que vai me dar 0,48. E 160 dividido pelo total 1.000, que vai me resultar em 0,16. A partir disso, nós calculamos P e Q. P vai ser a raiz de 0,36, que vai resultar em 0,6. Q vai ser a raiz quadrada de 0,16, resultando em 0,4. Por que eu falei raiz quadrada? Porque aqui na fórmula nós temos P ao quadrado. P ao quadrado é igual a 0,36. Então, quando eu vou calcular o valor de P, isso vai dar raiz quadrada de 0,36, resultando em 0,6. Eu faço a mesma coisa para o Q. Nesse sentido, uma vez que eu calculo P e Q, eu tenho os valores 0,6 e 0,4. Olha só, P mais Q é igual a 1. 0,6 mais 0,4 igual a 1. Esse equilíbrio ele só se mantém reforçando se não houver fatores externos agindo sobre a população. E os principais fatores que alteram esse equilíbrio, a gente destacou aqui do lado, novamente, mutação, seleção natural, migração ou fluxo gênico e o acasalamento não aleatório, ok? Quando qualquer um desses fatores está presente, a população não estará em equilíbrio de Hardy-Weinberg, indicando que algum processo evolutivo está atuando ali. Portanto, essa fórmula ela é uma ferramenta poderosa para sabermos se a população está evoluindo ou se ela está estável geneticamente. Então, nós chegamos à genética evolutiva, que é a ponte que conecta tudo o que você já estudou até aqui. Genética de populações, genética quantitativa e teoria de evolução. Ela é a área da biologia que vai estudar como as frequências gênicas, as características genéticas e fenotípicas mudam nas populações ao longo das gerações, explicando os mecanismos da evolução com base na genética. Em outras palavras, ela estuda como os genes mudam ao longo do tempo e como essas mudanças afetam na adaptação e na evolução das espécies. Os mecanismos principais que vão atuar aqui vão ser a mutação, seleção, recombinação, deriva e fluxo gênico, dos quais nós já falamos anteriormente. A variação genética, que ela é a matéria-prima da seleção natural. Quanto mais diversidade, maior a capacidade adaptativa de uma população. E é daí onde vem essa variação de mutações e de recombinação genética. Sem a variação, a evolução ela não acontece. Então, hoje, com os avanços na genômica, nós conseguimos comparar o DNA de diferentes espécies e detectar genes sob seleção, reconstruir histórias evolutivas e aplicar esses dados em áreas como conservação da biodiversidade, melhoramento agrícola, medicina e até mesmo a paleogenética. Então, a genética evolutiva ela vai ser realmente essa ponte entre o passado e o futuro da biologia. E com isso nós encerramos a nossa unidade 4. Nós vimos como a genética ela vai além do indivíduo e atua na população e na espécie, conectando-se com o ambiente, com o tempo e com a evolução. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a consolidar os conhecimentos e a perceber a profundidade e a beleza dessa ciência.